Olá, meus queridos e amados, mais uma vez eu estou aqui. Quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Eu estou aqui nesta oportunidade, mais uma vez, dando continuidade nesta oportunidade, dando continuidade à última das grandes alianças. Eu venho gravando uma série de vídeos sobre as alianças, mais voltadas às alianças escatológicas. Já apresentamos vídeos sobre a aliança abraâmica e eu indico você, vai aparecer aí para você aí a indicação, a aliança da terra de Israel ou a aliança palestiniana. Nós também gravamos vídeos sobre a aliança davídica, é só você conferir no site. Por isso é que é importante que você se inscreva, que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, que você compartilhe, que você interaja. Nosso canal tem bastante coisas interessantes, tem coisas que você vai gostar bastante acerca da escatologia, acerca de outros assuntos. Eu tenho voltado a gravar com mais frequência sobre os assuntos escatológicos, e o canal é mais voltado para a escatologia, sim, mas há outros vídeos sobre outros assuntos bastante interessantes. Não custa nada você se inscrever no canal e ir no canal, pesquisar lá, e você vai ver bastante vídeos interessantes. Quer saber sobre o arrebatamento? Vá no canal. Quer saber sobre o milênio? Quer saber sobre a segunda vinda de Cristo? Quer saber se é pós, se é mid, se é arrebatamento parcial, se é pré-ira? Como que acontece isso? Vai no canal e ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho, porque com certeza você vai receber conteúdos muito edificantes, e eu ainda vou gravar sobre outros assuntos, sobre assuntos como tipo o pré-milenismo, sobre o amilenismo, sobre o pós-milenismo. Então, fica a dica, se inscreve no canal, ativa o sininho para que quando for postado um vídeo você receba a notificação, e curta este vídeo e compartilhe com aqueles que desejam conhecer, que amam a palavra do Senhor. Bem, nesta oportunidade eu desejo gravar sobre a nova aliança, certo? A nova aliança é a aliança, a última aliança das 4 grandes alianças escatológicas, porque existem outras alianças, Existe a aliança mosaica, existe a aliança noética, mas de interesse aqui para nós são as alianças que têm referência escatológica, que estão ligadas à escatologia, à doutrina das últimas coisas. E, como eu disse em outros vídeos, não tem como você estudar escatologia se você não estudar as alianças, certo? Se você não começar, se você não sistematizar os seus estudos, se você não começar a se organizar nos seus estudos, você não vai conseguir entender muita coisa. A escatologia é um assunto bastante difícil de se compreender, mexe com profecias, e profecia é uma área da teologia que está classificada nas mais difíceis. Então, é bom você sistematizar, você se educar nisso, ou seja, você estudar de forma didática e de forma sistemática e por passos, e não querer já saber o que é o milênio, sempre que você não sabe nem o que é o arrebatamento. Então, é bom você sistematizar os seus estudos. Procure no nosso canal que vai ter muita coisa boa lá para você aprender. Então, hoje nós vamos apresentar a nova aliança. Provavelmente será em 2 vídeos, porque senão fica muito comprido. Hoje nós vamos apresentar alguns aspectos dessa aliança, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a relação da igreja com a nova aliança. Nós sabemos que a igreja tem sim uma relação com a nova aliança, mas qual é essa relação? Será que é uma relação de cumprimento? Será que a igreja cumpre? Então, você se inscrevendo no canal, você ativando o sininho, no próximo vídeo você vai ficar sabendo destas coisas. Por hoje, nós vamos falar alguns aspectos introdutórios da nova aliança. Bem, eu indico 2 livros para você sobre esse assunto. Poderia indicar até 3, mas vou indicar 2. O Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost, que você não pode deixar de ler, que é da vida acadêmica, certo? J. Dwight Pentecost, Manual de Escatologia.
e o Manual de Escatologia de Paul Benware, da editora Chamada, certo? São essas duas obras que você tem que ter em mãos para você estudar esses assuntos, e você vai se inteirar muito bem, e também assistir os vídeos do canal, tá bom? Nós temos lá vários vídeos sobre a Aliança Abraâmica, é muito interessante, muito conhecimento importante para você. Bem, a nova aliança, assim como todas as outras alianças, a aliança abraâmica, a aliança da terra, a aliança davídica e essa daqui, todas foram feitas para Israel e com Israel, certo? Então, a nova aliança, ela está registrada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, certo? Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13, lá vai falar da nova aliança, certo? Lá, e depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a relação da igreja com essa aliança. Ela está registrada na sua primeira vez, né, em que Deus sistematiza essa aliança, lá em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34, certo? Deus vai fazer uma nova aliança, Deus vai dizer que fará uma nova aliança com seu povo. Também temos em Jeremias 32, 40, em Ezequiel 16, 60 ao 62, também temos em Ezequiel capítulo 34, versículos 25 ao 27, e Ezequiel capítulo 37, dos versículos 26 ao 28. Temos também Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 27, e como nós citamos aqui, o Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13. Então essas são as referências de textos bíblicos sobre a aliança, a nova aliança, certo? A aliança, a nova aliança, assim como a aliança abraâmica, assim como a aliança da terra, assim como a aliança davídica, ela é incondicional, certo? É uma aliança eterna e incondicional. Jeremias capítulo 61, versículo 8, diz o seguinte, 61:8, pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Essa é um texto bíblico de Isaías capítulo 61, versículo 8, mas também, pelo simples fato da aliança envolver a salvação, certo? Envolver a salvação, então ela é eterna. Ela é uma aliança de concessão real e não de partes iguais. Então, ela é uma aliança incondicional, ela é unilateral, certo? Ela só depende de Deus para o seu cumprimento. Por que disso, irmão? Por quê? Porque a salvação não depende do homem. A obra salvífica apenas depende de Deus. Foi Jesus quem pagou o preço. Então, o plano da salvação e a própria realização na cruz do Calvário depende somente de Deus. Se você ler Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34 e até o versículo 40, você vai observar Deus sempre falando, eu farei, eu farei, eu farei. Também em Ezequiel 37, e Ezequiel 34 também, todos esses textos, 16, todos esses textos você vai ver Deus dizendo que farei, ou porei, como ele diz, porei um novo coração, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele está dizendo que vai fazer. Então, é uma aliança unilateral, é uma aliança incondicional por envolver a questão salvífica, a questão da salvação. Tá bom? Então, pelo simples fato de ser uma aliança que tem relação com a salvação, ela é incondicional, ela é eterna, tá bom? A base da nova aliança, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, certo? A nova aliança, ela exigia um sacrifício, e esse sacrifício, quem cumpriu, quem fez foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a nova aliança, ela tem como base a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não significa que a igreja, certo, está cumprindo esta aliança, certo? Isso será discutido depois. Nem significa também
que a partir daquele momento a aliança começou a ser cumprida. Também não significa isso. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é o alicerce, ela é a base da aliança, mas não significa dizer que a partir dali ela está sendo cumprida. Quem são os participantes da aliança? Então vamos lá. Quem são os participantes da aliança? Jeremias capítulo 31, versículo 31, diz o seguinte. Jeremias 31, 31 diz: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É fato conhecido que aqui Jeremias está se referindo à nação étnica de Israel e não à igreja, e com a casa de Judá, ou seja, envolve as 12 tribos de Israel. A nova aliança, ela tem como objetivo a restauração espiritual da nação. Porque nós dizemos que Israel vai retornar à sua terra. Israel ainda vai cumprir a aliança da terra, ou seja, a aliança palestiniana, que se conhece assim, em que ele vai possuir a terra em perpetuidade, para sempre. Só que Israel não cumpriu isso ainda. Vai ser cumprido ainda. Mas para Israel voltar para a terra, não significa que quando Israel voltar para a terra, para ele cumprir a aliança, ele precisa de algo como uma restauração espiritual. Então nós não dissemos que Israel voltou para sua terra, pronto, já cumpre a promessa. Não. Para que Israel cumpra literalmente e cabalmente as promessas, as alianças, né? Cumpra as alianças, Deus cumpra as alianças, na verdade, não Israel. Deus cumpra as alianças com Israel, Israel precisa estar convertido. E aí é que entra a nova aliança. Então, para Israel cumprir a aliança abraâmica, parte da aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança da terra de Israel e a própria nova aliança, algumas partes, Israel precisa estar convertido, a nação precisa ser salva. E aí é que entra a nova aliança. Lá em Daniel, capítulo 9, Daniel vai falar sobre o período da grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, e ele vai dizer que para dar fim aos pecados, era para pôr fim aos pecados. De quem? Da nação de Israel, porque eles só entrarão para possuir a terra quando houver uma restauração espiritual, que significa a salvação. Aqui é que entra a nova aliança. Então não é simplesmente, Israel voltou para sua terra. Não. Israel pode voltar para sua terra, mas se não haver a restauração espiritual, que só ocorrerá na segunda vinda de Cristo, certo? A restauração só ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando todos os poderes gentílicos, e isso Daniel diz muito bem lá no capítulo 2, quando todos os poderes gentílicos forem destruídos, é que então a nação se voltará. Jesus disse: vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse isso para Israel. Então, e Paulo lá em Romanos capítulo 11 também diz que a nação será salva e todo o povo será salvo. Não povo, pessoa, não cada pessoa de Israel, não só porque será israelita que será salvo, não. Todos aqueles que são israelitas por etnia e que receberem Jesus como Messias. Então, todo o povo nesse sentido, não cada pessoa, mas cada área da nação, a casta religiosa, o povo comum, receberão Jesus como Messias. Este remanescente que receberá Jesus como Messias é que será salvo. Então esse é o objetivo. Os participantes, como eu disse, é Israel. Com quem foi feita a aliança mosaica? A aliança mosaica foi feita com Israel. Ele diz aqui, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, versículo 32 do capítulo 31 de Jeremias. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Que antepassados são esses? Abraão, Isaac, Jacó. Isso tem a ver com a igreja? Tem a ver com os gentios? Nada a ver. Aí ele continua.
quando os tomei pela mão, eu os tirei do Egito. Quem foi que Deus tirou do Egito? Israel. A igreja não saiu do Egito, a igreja não estava lá. Né? E não espiritualize para isso significar que Egito é o mundo, tá bom? Você pode fazer uma aplicação, mas você não pode interpretar exegeticamente que Egito aqui significa o mundo, tá? Você pode fazer uma aplicação numa pregação, numa mensagem, tudo bem, mas se você for fazer um estudo exegético do texto, você não pode, né, aplicar aqui o Egito como dizendo que que é o mundo, né? Não é o mundo. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Qual foi a aliança que eles quebraram? Nós quebramos a aliança? Nós nem povo nós éramos. Como é que isso pode ser para a igreja se nem povo nós éramos? Ou não é isso que o Novo Testamento diz? Não é isso que Pedro diz lá no capítulo 2? Né? Nós não era nem nação, nós éramos desgarrados. Nós não tínhamos sacerdócio, nós não éramos sacerdote. Né? Então, quem foi que quebrou a aliança? Israel quebrou a aliança. Qual aliança? A aliança, ele vai dizer, do Monte Sinai. Qual é a aliança? A aliança mosaica. Oh, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Mais uma vez ele repete, povo de Israel. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Ou seja, uma restauração espiritual e completa. Certo? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer ao Senhor. Ou seja, todos conhecerão ao Senhor. Pois todos, desde a mais humilde até o mais importante, conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vai acontecer o quê? Uma regeneração. Então, com quem a aliança é feita? Com a nação de Israel. Porque foi o povo que quebrou o antigo pacto. Qual é o antigo pacto? Qual é a aliança que eles quebraram? Aliança mosaica. Aliança do Sinai, de capítulo 19, 20, de Êxodo. Quem era que estava lá? Quem foi que saiu do Egito? O povo de Israel. Não a igreja. Aqueles que aplicam de que a nova aliança está sendo cumprida pela igreja, eles se perdem na interpretação desses textos. Aplicando à igreja, eles estão espiritualizando o texto descabidamente. Sem razão nenhuma, sem argumento nenhum, simplesmente usam de malabarismo teológico para dizer que isso aqui agora se aplica à igreja, sendo que não se aplica. A igreja participar da nova aliança não significa que a igreja tomou o lugar de Israel na nova aliança, tá bom? A participação da igreja na nova aliança já era prevista pela aliança abraâmica. Então não tem necessidade da igreja substituir Israel para estar dentro da nova aliança. Por quê? Porque já na aliança abraâmica, no capítulo 12 de Gênesis, Deus já tinha dito que os gentios participariam. E ele diz assim, ó, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra, na NVT, serão abençoadas. Então, a promessa do povo gentil, de uma parte gentílica, ou seja, a igreja, que é majoritariamente gentílica, a igreja, como gentia, fazer parte da nova aliança já tinha sido profetizado muito antes da nova aliança existir, muito antes da nova aliança ser inaugurada, que ainda vai ser. Né? A nova aliança, ela é futura. Ela não está sendo cumprida agora, certo? O cumprimento da nova aliança é futuro. Isaías falou isso, Ezequiel falou isso, Jeremias falou isso, Paulo falou isso. Lá em Romanos capítulo 11, Paulo fala de uma futura restauração de Israel. E se eu não me engano, as 11 vezes, se eu não me engano, que Paulo cita a palavra Israel, do capítulo 9 ao capítulo 11, todas as referências
são ao Israel étnico. Por quê? Porque eles vão falar que os que são da sua carne, os da sua casa, ou seja, Paulo era israelita. Então ele está se referindo ao Israel étnico. E Paulo, naquele texto, se refere a uma restauração nacional de Israel, que 24 anos, se não estou enganado, depois da cruz de Cristo, Paulo ainda esperava esse cumprimento da nova aliança. Mais de 20 anos depois da cruz, Paulo ainda diz que o cumprimento de uma restauração espiritual de Israel é futura. É só você ler o capítulo 11, se você quiser ler todo o contexto, você lê do capítulo 9 ao capítulo 11, porque Deus não rejeitou o seu povo, certo? Paulo diz explicitamente isso. Quando será cumprida a nova aliança? A nova aliança será cumprida no milênio. Por quê? Porque na segunda vinda, quando Jesus vier com os seus santos, com a sua igreja na segunda vinda, depois da grande tribulação, no final, ali na batalha de Armagedon, e aí o povo de Israel reconhecerá Jesus como Messias, receberá ele como Messias, será feito o julgamento de Israel, de Ezequiel capítulo 20, será feito o julgamento das nações de Mateus capítulo 25, e aí então se inaugura o reino milenar de Cristo. E é no reino milenar que as alianças davídica, palestiniana, abraâmica e a nova aliança têm cumprimento literal e total, tá bom? Então, a nova aliança, ela tem vários aspectos, né? Tem vários aspectos. Envolve a igreja também, mas envolve Israel também. Depois eu vou falar do envolvimento da igreja, mas ela é especificamente para Israel e tem cumprimento no milênio. É no milênio que Israel será restaurado espiritual e fisicamente. É no milênio que será reconstruído o templo e o meu tabernáculo estará com eles. Isso é para Israel, é para o tempo do milênio, e então será cumprido todos os termos, todos os vírgulas e pontos das alianças incondicionais que Deus fez com Israel. Deus abençoe a sua vida, esse é o que eu tinha para agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, de curtir o vídeo, de compartilhar e de comentar, sabe? Dar dicas, discordar, você está livre para tudo isso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo e fica na paz do Senhor.